Quero mostrar rapidamente aqui alguns livros. Já mostrei o livro do Padre Paulo, A Resposta Católica, não é? Quero mostrar esse livro belíssimo, O Breviário da Confiança. Esse livro tem mais de 80 anos. Foi reeditado agora. Um livro maravilhoso de meditação para a confiança no coração de Jesus, a confiança em Deus, né? É um livro muito bom. Jovem, Levanta-te, um livro para os jovens, né? Esse livro aqui faz parte do projeto Maranatá, que é um projeto de encontro dos jovens, né? Que o Padre João desenvolveu no tempo que eu era jovem, ainda desde 1974, né? Para chamar o jovem para Deus. Jovem, levanta-te, jovem que está caído aí, quem sabe, no mundo das drogas, caído no mundo da violência, do crime, né? Da bebida, volte para Deus, né? Para entender a Inquisição, é um dos temas básicos da história da igreja, onde quem não conhece usa para atacar muito a igreja. Então esse livro é um livro para quem gosta de estudar esses aspectos da história, né? E muitos outros livros que nós temos aí para o seu enriquecimento espiritual. Eu quero lembrar que o livro, gente, é uma coisa muito importante. Eu não me esqueço, por exemplo, da história de Santa Edith Stein. Edith Stein é uma judia, não era católica, professora emérita, doutora numa universidade alemã, não era católica, judia. Uma noite, ela pegou o livro de Santa Teresa d'Ávila, da vida de Santa Teresa d'Ávila. Começou a ler, não conseguiu parar mais. Leu a noite inteira. Quando ela acabou de ler o livro, ela disse: vou ser batizada, vou me tornar católica. Quase matou o pai e a mãe de raiva, porque eram judeus. Se fez católica, foi presa pelos judeus, foi para o campo de concentração de Hitler em Auschwitz, morreu numa câmara de gás como mártir da igreja santa. Santa Edith Stein. Se tornou carmelita. Morreu como carmelita. Porque uma noite ela leu o livro de Santa Teresa da vida e se converteu. Então, os livros, gente, são coisas muito importantes. Muda a vida de uma pessoa. Por isso que eu sou apaixonado por livro. O livro é um companheiro. Você não tem ninguém para conversar, você não tem nada para fazer, pega um livro. Sabe, gente, dá dó de ver, Sandro, como é que o povo brasileiro... Há razões históricas para isso. Aqui eu não estou fazendo uma crítica assim, querendo dizer que os americanos são melhores, não. Mas você entra num metrô nos Estados Unidos, você entra num metrô no Japão, todo mundo está com um livro na mão lendo. Aproveita o tempo, né? É impressionante. Aqui no Brasil não. O cara está vendo aquele jornalzinho de esporte, ou então ele está só no telefoninho ali. Não. O americano, o europeu, o japonês senta num ônibus, entra num avião, entra num metrô. Garotada, com livro grosso assim, ó. Sabe, gente, por quê? Porque a criança aprende a ler. O pai americano, não o pai americano, a cultura americana, a criança, antes de dormir, o pai lê para ela meia hora, uma história, e a criança vai tomando gosto. Os professores obrigam na escola as crianças, eu sei que eu vou ser para os Estados Unidos, crianças de 5, 6 anos têm que ler. E a professora cobra. E telefona para o pai e para a mãe se a criança não leu. Entende? O livro é essencial para... O que dizia Monteiro Lobato? Monteiro Lobato dizia assim: um país se faz com homens e livros. Ou seja, pessoas e livros. Nós no Brasil não lemos, não aprendemos a ler, não temos gosto pela leitura. Outro dia me perguntaram, professor, quantos livros eu tinha lido esse ano já? Eu respondi que 9. Estava fazendo as contas, deu 9. É pouco ainda. Ah, mas como que você, até agora no meio do ano, já leu, isso mais alguns dias para trás, né? Já leu 9 livros. Eu falava, eu levo o livro sempre comigo. Aonde eu estou, se eu estou esperando um ônibus, se eu estou no aeroporto, se eu estou em algum momento aqui de... Né? Você está esperando alguém, muitas vezes, até aqui dentro da Canção Nova, que eu pego o livro e eu vou lendo, mas está ali comigo. Então, assim, realmente aproveitar o tempo. A gente fica no celular, joguinho no celular, é tanta coisa e perde tempo. O brasileiro, e não é o brasileiro só, é a América Latina. E principalmente essa leitura católica, né? A gente precisa... Não tem a cultura da leitura. E eu falo isso com
com uma reflexão aqui para nós, por quê? Porque um livro muda a vida de uma pessoa. Entende? A pessoa que sabe ler, e hoje é uma facilidade tremenda para você adquirir livros. Você pode até pela internet, pelo tablet, né? Você pode, hoje é uma facilidade, mas se a pessoa não tiver a cultura da leitura, ela tem o universo na frente dela e morre na ignorância. Bom, vamos voltar aqui para a nossa escola da fé, a nossa igreja. O Papa Paulo VI dizia, a igreja, ela é nosso amor constante, nossa solicitude primordial, nosso pensamento fixo. Paulo VI amava a igreja, né? Aí ele diz assim, pode passar, não se ama a igreja se não se ama a Cristo se não se ama a igreja. Olha que frase importante do Papa Paulo VI. Não se ama a Cristo se você não ama a igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. A igreja tem um corpo inteiro, né? E não amamos a igreja se não a amamos como a amou o Senhor. Ou seja, amou a igreja e por ela se entregou. Aquilo que eu falei em Efésios 5:25, que o Papa Paulo VI diz, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Oh, meus irmãos, se os casais se amassem assim, se o marido amasse a mulher, como Cristo amou a igreja, foi até a cruz por causa da igreja, da sua esposa, né? Não haveria divórcio, não haveria separações, não haveria destruição familiar, nada disso. Vamos lá. A Lumen Gentium do Concílio Vaticano II disse o seguinte, a igreja tem a missão de anunciar e estabelecer em todas as gentes, quer dizer, em todos os povos, o reino de Cristo e de Deus. E constitui ela própria na terra o germe e início desse reino. Eu até sublinhei aqui o germe e o início desse reino, para a gente entender o seguinte, de onde é que nasce uma planta? Nasce da semente. Germe quer dizer semente. Ora, o que o Vaticano II disse? A igreja é o germe, a semente do reino de Deus. Quer dizer, não há reino de Deus sem a igreja, porque a igreja é a semente desse reino. Né? A igreja tem um papel de levar o reino ao mundo. É por isso que Jesus disse para os apóstolos, né? Está lá no Evangelho de São Marcos, não temas, pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Jesus falou para os apóstolos, não tenham medo. A igreja nascente, né? Foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Ou seja, confiar a vocês, levar o reino de Deus ao mundo inteiro, até o Cristo voltar, para consumar essa obra. Né? Vamos lá. Logo, sem a igreja, não há reino, não há salvação e não há reino de Deus. Se a igreja é a semente, não pode haver reino de Deus se não houver semente. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. A igreja é o reino de Cristo, já presente, misteriosamente presente. Né? Já misteriosamente presente no meio de nós. Então a igreja é o reino de Deus, misteriosamente já presente no meio de nós. Por que misteriosamente presente? Porque, como diz São Paulo, nós não vemos ainda Deus face a face. Nós vemos a Deus como que as apalpadelas, né? Mas a igreja, essa presença de Deus no meio de nós. Muito bem, vamos lá. O germe e o começo do reino são o pequeno rebanho. Olha lá o pequeno rebanho que eu falei, também em Lucas 12:32 aparece. Dos que Jesus veio convocar em torno de si, dos quais ele mesmo é o pastor. E os pastores da igreja fazem o papel de Cristo na igreja, continuam o seu trabalho. Pode passar. O Papa Paulo VI disse na sua profissão de fé. O que é a profissão de fé do Papa Paulo VI? Os papas, de vez em quando, eles fazem o que chama de a sua profissão de fé. O que é isso? O Papa pega e explica o credo. O que a igreja acredita? O que é dogma de fé?
O último Papa que fez isso foi o Papa Paulo VI, em 1967. Ele fez o que ficou sendo chamado de a profissão de fé do Papa Paulo VI. Né? Ou chamado Credo do Povo de Deus, também tem esse nome. Lá o Papa diz assim, olha, cremos quer dizer dogma de fé, aquilo que a igreja acredita. Cremos que a igreja é necessária para a salvação. Prestem bem atenção. É o Papa falando. Pois só Cristo é o mediador e caminho para a salvação. E ele se torna presente a nós no seu corpo, que é a igreja. Estão entendendo? Por que a igreja é necessária à salvação? Porque é Cristo que salva. Mas como é que Cristo se faz presente hoje na sua vida? Através da igreja. Então, um teólogo chamado Karl Rahner dizia assim, Cristo, a igreja é o braço prolongado de Cristo na história dos homens. Então, é Cristo que salva, mas Cristo se faz presente hoje através da igreja. Vamos lá. Mas o desígnio divino da salvação abrange a todos os homens, e aqueles que, ignorando sem culpa o evangelho de Cristo e sua igreja, procuram todavia a Deus com sincero coração e se esforçam, né? Sob o influxo da graça, por cumprir com obras a sua vontade, conhecida pelo ditame da consciência, também esses, em número, aliás, que somente Deus conhece, podem conseguir a salvação eterna. Esse CPD aqui, exatamente, é o documento do Papa Paulo VI. Né? Então, no número 23, o Papa está explicando o que aí? Aquilo que eu já falei no começo. Aquelas pessoas que, sem culpa, não conheceram a igreja, nem o evangelho, nem Jesus Cristo, podem se salvar? Podem, desde que viva de acordo com a sua consciência. O índio lá no meio da Amazônia, que nunca viu a civilização, nunca conheceu o homem branco, nunca viu um missionário na vida, não foi batizado, não viu falar de igreja nem de Jesus Cristo, pode se salvar? Pode. A igreja vai alcançá-lo. A graça que a igreja recebeu de Cristo vai alcançá-lo misteriosamente. Interessante que o documento diz ali, nós não sabemos como, mas a igreja tem essa certeza, que mesmo aqueles que sem culpa não conheceram o evangelho, não foram evangelizados, podem se salvar. Né? Vamos lá. É o credo do povo de Deus. Santo Agostinho dizia essa frase bonita, né? A igreja recebeu as chaves do reino do céu, para que se opere nela a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. É nesta igreja que a alma revive, ela que estava morta pelos pecados. Não é? Então, é interessante o que Santo Agostinho diz. A igreja recebeu as chaves do reino do céu. O que é chave, gente? Chave serve para quê? Para abrir e fechar. Por isso que Jesus diz para Pedro, que você ligar na terra, eu ligo no céu. É o poder das chaves. Por que São Pedro aparece muitas vezes, né, numa imagem, aqui por exemplo, né, até a capa desse livro, né, do padre Paulo Ricardo? Por que São Pedro aparece aqui com a chave na mão? Está vendo Pedro com a chave na mão aqui? Essa chave é o poder que Cristo deu à igreja, a Pedro e os apóstolos, de abrir e fechar. Ou seja, o que você ligar na terra, eu ligo no céu. O que você desligar na terra, eu desligo no céu. É um poder divino. Né? É o poder das chaves, né? Que o Papa tem. Claro que o Papa só proclama um dogma de maneira muito rara na história da igreja. Não mais do que 12 vezes um Papa proclamou um dogma. Além dos dogmas que já existem no credo e outras coisas, né? Vamos lá. Aí no credo do povo de Deus, do Papa Paulo VI, que eu já expliquei, né? A profissão de fé do Papa Paulo VI, ele diz assim, olha, a igreja tem o encargo, ou seja, a missão, de conservar, ensinar, explicar e difundir a verdade que Deus revelou aos homens. Então vejam bem, a missão da igreja, Cristo revelou a verdade para a igreja.
tudo que está no Evangelho. Então, a missão da igreja, diz o Papa, é, primeiro, conservar, guardar, não deixar isso ser perdido, não deixar isso ser alterado, né? Não deixar a verdade virar mentira, conservar, ensinar. Jesus diz, ide a todos os povos, explicar e difundir a verdade que Deus revelou aos homens, veladamente, de certo modo pelos profetas e plenamente pelo Senhor Jesus. Então, a verdade foi sendo revelada por Deus desde os profetas. Agora, a verdade ficou cristalina na nossa frente com Jesus Cristo. É esta verdade de Cristo que a igreja tem a missão de levar a todos os homens de todos os tempos e de todos os lugares, né? O Papa diz, Paulo VI, nós cremos que todas essas coisas que estão contidas na palavra de Deus, por escrito ou por tradição, escrito é o que está na Bíblia, tradição é o que veio da tradição apostólica, tá? E que são propostas pela igreja, quer em declaração solene, ou seja, dogmas, né? Quer no magistério ordinário e universal, para serem cridas como divinamente reveladas. Então aqui o Papa está explicando o seguinte, tem duas maneiras que a igreja expõe a verdade. Primeiro, através das proclamações dogmáticas. Mais ou menos umas 12 vezes na história da igreja, algum Papa proclamou um dogma. O Papa diz assim, eu defino como verdade de fé. Por exemplo, o Papa proclamou a Assunção de Nossa Senhora ao céu, que Nossa Senhora é imaculada, sem pecado original, né? O Papa, por exemplo, Bento XII, proclamou um dogma de fé lá por volta do ano 1300 e pouco, né? A pessoa que morre na graça de Deus, perfeitamente santa, vai direto para o céu. Visão beatífica de Deus, né? Os nossos irmãos, muitos dos nossos irmãos protestantes não acreditam nisso, que exista almas no céu. Para nós é dogma de fé, porque um Papa proclamou como verdade de fé. Aí é o poder da chave, abre e fecha, que você liga aqui, eu ligo lá. Como lá Deus não pode ligar nada errado, ele não deixa o Papa ligar nada errado aqui. Uma coisa é consequência da outra, né? Muito bem, pode passar. Também no colégio dos bispos, quando o Papa exerce o magistério supremo. Ou seja, a verdade também é quando o Papa está reunido com os bispos, né? Por exemplo, em concílio. Sempre que um concílio da igreja ensinou para a igreja alguma coisa, nunca isso foi modificado. Uma coisa que é muito bonita na história da igreja é isso. Uma das coisas que eu acho mais bonitas na história da igreja. Uma das coisas que mais me encantou, mais me fez ser católico com convicção. Sabe o que é? Nós já tivemos 266 papas. Nunca um papa da igreja cancelou um ensinamento doutrinário de um papa anterior. Que coisa maravilhosa. Isso mostra que é o Espírito Santo que guia a igreja. Nunca um concílio ecumênico, dos 21 que a igreja já realizou, nunca um concílio cancelou o ensinamento de um concílio de trás. Isso mostra o quê? Que o Espírito Santo não se contradiz. O que ele ensina para a igreja no século I, ele ensina no século X, no século XXI. É por isso que nosso credo tem 2000 anos. Nunca ninguém mudou esse credo e nunca ninguém vai mudar. Por quê? Porque esse credo não foi inventado pela igreja, esse credo foi revelado por Cristo. Estão entendendo? É revelação de Deus, então, intocável. Por isso que tem 2000 anos. Porque aquilo que Deus coloca, o homem não consegue quebrar, o homem não consegue destruir. Sandro, você tem aí alguma coisa? Professor, tem várias perguntas sobre a igreja aqui, mas por esse tempo agora, tem uma que eu gostaria de fazer, é da Giovana Botan. Ela tem 12 anos, mora em Itu, e ela está perguntando, gostaria de saber se um católico pode participar das festas de Halloween. Não. Festa de Halloween é festa pagã. Eu cheguei dos Estados Unidos agora, é interessante, né?
O pessoal que acredita nisso lá, você passa na frente das casas, tem caveira pendurada, esqueleto pendurado, bruxas penduradas. Ó, de onde é que vem essa coisa horrorosa? Essa coisa horrorosa vem lá dos celtas na Inglaterra, lá de muitos séculos atrás. Aqueles celtas pagãos acreditavam, né, que no dia 31 de outubro, presta bem atenção que aqui tem uma explicação depois interessante, que é a festa de Todos os Santos. Dia 31 de outubro eles acreditavam que os mortos vinham assustar os vivos com uma série de coisas horrorosas. Então, o que eles faziam? Eles usavam umas máscaras horrorosas para espantar esses espíritos que vinham. Não é? A fantasia dos celtas, bárbaros, pagãos. O que a igreja fez? A igreja criou o dia de Todos os Santos no dia 1º de novembro. Para dizer, não existe esse negócio de espíritos que vêm assustar a gente, que vêm fazer... Não é? Não, o que existe são os santos. Então vamos celebrar os santos, que viveram aqui na graça de Deus, foram modelos de vida para nós, e agora estão no céu intercedendo por nós. Então a igreja substituiu o 31 de outubro do Halloween pela festa de Todos os Santos. Não é? Então, Halloween não é festa cristã, é festa pagã, que os cristãos não têm que celebrar. Não tem nada a ver com o cristianismo. Isso precisa ficar bem claro. Estava conversando com a Fernanda Soares, uma missionária aqui da Canção Nova, né? Que morou muito tempo nos Estados Unidos. Ela estava falando que essa festa do Halloween é muito divulgada, né? Enfim, eles querem propagar. Eu não sei porque eles usam abóbora, tem abóbora por tudo que é canto. Né? Que é realmente um culto... desses rituais de Halloween. Que é realmente um culto à morte. Agora, ela falou que nunca é divulgado as mortes que acontecem nesse tempo e o desaparecimento de crianças. Eles acreditam que para cultos satânicos. Sacrifícios satânicos. Que isso nunca é divulgado, que isso tem realmente, né, nessa época e intensifica mais ainda.